Fora da Caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade. Terças-feiras sempre com José Maria Veiga no Fora da Caixa, ainda através do WhatsApp. Bom dia, José Maria Veiga. Pelos vistos, vamos ter novidades no PAICV, pelo menos avaliar por aquilo que vai no jornal A Nação. Felisberto Vieira diz-se disponível para assumir a liderança do maior partido da oposição e, segundo o jornal A Nação, um grupo de destacados militantes do PAICV está a preparar uma alternativa congregadora para assumir a liderança do partido em alternativa a Rui Semedo e Janira Almeida. Felisberto Vieira assume que já foi contactado e afirma-se disponível. Entretanto, no último debate com o primeiro-ministro, diz o jornal, Janira Almeida fez saber que pretende defrontar Ulisses Correia e Silva nas próximas eleições legislativas. Em instantes perdemos o contacto com o José Maria Veiga, mas ao que parece já está de volta, portanto conseguimos recuperar este contacto. José Maria Veiga, bom dia. Bom dia. Muito bem, estamos a ouvi-lo para já com alguma dificuldade. Vamos lá ver se será possível de facto corrigirmos esta situação ao nível do som. Vamos começar então pela situação interna no PAICV e esta intenção de Felisberto Vieira em se candidatar à liderança do PAICV. Sim, o Felisberto Vieira a candidatar-se seria a terceira vez, não é? A primeira vez candidatou-se contra o Zé Maria Neves, isso foi em 2001. Na altura, Felisberto Vieira era presidente da Câmara da Praia. Houve uma segunda vez em 2015, em que disputaram 3 candidatos, portanto, o Felisberto, a Cristina Fontes e a Janira Almeida. E agora anuncia-se essa terceira vez. Eu acho que é um direito de qualquer militante candidatar-se à direção do partido. E no caso do Felisberto, em termos de chance, eu acho que, bom, ainda não sabemos se o atual presidente Rui Semedo vai renovar a sua candidatura para mais um segundo mandato. Ainda isso não sabemos, mas de todo modo eu penso que a realizar-se um congresso eletivo, possivelmente iremos ter entre 2 a 3 candidatos. Quem seriam já agora esses candidatos, José Maria Veiga? Bom, é difícil para mim avançar os nomes, mas de acordo com aquilo que sai na comunicação social, sabemos que a presidente, a senhora Janira Almeida, que foi presidente do PAICV, parece que está com essa ambição. Parece também que o Rui Semedo, embora não tenha dito até agora, mas é possível que ele venha a ser candidato. E agora a questão do Felisberto Vieira. Bom, como estamos com a questão do Felisberto Vieira sobre a mesa, o que eu posso dizer é que é um camarada tem todas as condições, é também dos mais antigos do partido, mas para conseguir, esse é o meu ponto de vista, para conseguir vencer as eleições internas dentro do partido, ele terá de trabalhar num compromisso alargado internamente, por forma a tentar obter o apoio de várias tendências internas, né? Caso contrário, será difícil. Porque o PSV, na situação em que está, na verdade, precisa de algum impulso interno, no sentido de permitir que o PSV seja um partido de todos. Essa palavra de todos que gostamos de utilizar aplica-se muito bem à situação atual
do PAICV. Mas Porque deixa-me se não perguntar-lhe o fizer- seguinte: o PICV precisa de ser resgatado neste momento, pelo menos é este o título do jornal, Filu, disponível para resgatar o PICV. Rui Semedo tinha recebido um mandato precisamente para aproximar as posições, para sarar algumas feridas. Até que ponto ele terá conseguido isso e essas declarações, esta disponibilidade de Felisberto Vieira, se isso não é, no fundo, digamos, uma avaliação negativa ao desempenho de Rui de Semedo neste mandato frente ao na liderança do PICV? Bom, eu não sei se a palavra resgatar é a mais correta, mas de todo modo o que eu posso dizer é que com o Rui Semedo, eu penso que não era necessário, de facto, maior integração interna dentro do partido, né? Aquele congresso deveria ser um congresso integrador. Tal não foi o caso. E depois o partido ficou também numa situação em que o Rui entrou, mas ele praticamente não tem o poder sobre todas as tendências internas, digamos assim, né? Eu acho que ele poderia fazer um bom trabalho, ele até pode fazer um bom trabalho, até ainda, se conseguir, por exemplo, organizar à volta dele todas essas tendências. Mas é uma situação muito complicada porque há muitas ambições outras e isso tem dificultado também o próprio trabalho do atual presidente. Seja como for, José Maria Veiga, e por aquilo que avança o jornal A Nação, fica claro que neste momento há uma ala a trabalhar, a movimentar-se. Aliás, segundo declarações do próprio Felisberto Vieira, e vou citar: tenho sido abordado por várias pessoas de diversas gerações, quer em Cabo Verde, quer nos Estados Unidos da América, nessa perspectiva, e ele, questionado se está disponível para liderar o partido neste momento, Felisberto respondeu: estarei sempre disponível para ajudar o PAICV. Portanto, Felisberto Vieira se propõe a fazer aquilo que aparentemente o Rui Semedo não está a conseguir, que é integrar as várias tendências e estabilizar o maior partido da oposição. Olha, o Felisberto Vieira sempre disse, eu conheço o Felisberto Vieira há muitos anos, desde o tempo da JAC-CV, não é? Ele sempre dizia que estaria em todas as frentes para, desde que seja para o bem do PSDB. Agora, neste momento, o partido passa por momentos complicados que ultrapassam o próprio líder, né? O próprio Rui Semedo. Vejamos, por exemplo, essa questão do grupo parlamentar. Mas, pronto, eu uma vez tinha colocado uma questão ao Rui Semedo, o camarada Rui Semedo, porque dizia-se que ele estava lá para, simplesmente, para preparar o lugar para que a Janira pudesse vir mais tarde. Mas isso não correspondia à verdade, até porque ele acabou por falar abertamente sobre essa questão. E agora estamos a sentir também que há essa pressão sobre o Rui Semedo, no sentido dele declarar se vai se apresentar ou não, mas ele diz que prefere neste momento trabalhar, focalizar todos os esforços para as autárquicas e deixar essa questão para mais tarde. Só que, pelo rumo que as coisas estão tomando, não sei se vai ser possível. De todo modo, é necessário que haja um diálogo interno, pelo menos esses pretendentes ao cargo deveriam dialogar internamente e estabelecer um campo
aquilo que poderia ser o melhor para o PAICV, o melhor para os embates que tem pela frente. Muito bem, teremos tempo e oportunidade naturalmente para voltar a esta questão, a liderança no PAICV, o partido, pelas declarações de Rui Semedo, está nesta altura mais concentrado no processo eleitoral, na escolha dos candidatos que espera anunciar em breve. Queria ouvi-lo também em relação àquilo que se passa na Câmara Municipal da Praia, os processos judiciais contra o edil Francisco Carvalho. Aliás, ele vai a tribunal nos dias 7 e 8 deste mês. Já veio a público dizer que há um conluio, algumas instituições estão, digamos, em conluio com o Movimento para a Democracia para tentar recuperar a Câmara Municipal da Praia na Secretaria. Como é que olha para este momento e para estas declarações de Francisco Carvalho? Olha, eu não sei se é conluio, mas de todo modo o que chama atenção é o facto de haver uma rapidez tão forte na condução desse processo. Nós sabemos que há vários processos nos tribunais que dormem, até morem nos tribunais, e essa questão de Francisco Carvalho está tomando uma dimensão muito rápida, demasiado rápida para aquilo a que estamos acostumados. É preciso também ter em devida conta que o MPD governou a Câmara da Praia desde 92 até 90, até 2000, o ano em que entrou a equipa de Felisberto Vieira. O Felisberto Vieira fez 2 mandatos, até 2008, e a partir de 2008 até 2020, né? Portanto, foi o MPD novo. Quer dizer que o MPD está praticamente com cerca de 22 anos à frente da Câmara da Praia. E há questões que se colocam em termos do papel do Tribunal de Contas nessa matéria. Portanto, há muita crítica apontada ao Tribunal de Contas, que não tem avançado com os processos, com as contas, com tudo que é problema em termos de gestão com as câmaras que não são do MPD. Mas essa questão do tribunal também não é a primeira vez que acontece. É normal que o MPD faça a sua política em relação à direção da Câmara. Não é? Porque nós também, eu lembro agora que depois das eleições autárquicas em Santa Catarina em 2012, em que perdemos a Câmara da forma como foi perdida, nós elaboramos um documento quase de 100 e tal páginas e entregamos na comarca de Santa Catarina, na Procuradoria-Geral da Justiça e também no Tribunal de Contas. E aquele processo todo ficou lá. Insistimos com o Tribunal de Contas que era para fazer a inspeção. Cerca de 2 anos depois fizeram a inspeção, mas as coisas ficaram lá, não há nada, não houve nada. Quer dizer, eu acho também que aqui a justiça funciona um pouco com 2 pesos e 2 medidas. É uma questão que se coloca, né? Que é preciso ter em devida conta. De todo modo, o Movimento para a Democracia já vai rejeitar estas e lamentar também estas declarações de Francisco Carvalho. O MPD pede mesmo uma intervenção, digamos, da cúpula do PAICV. Parece-me que mais no sentido de conter o presidente da Câmara Municipal, Francisco Carvalho, que ontem mesmo voltou à carga desta feita, acusando mesmo o anterior presidente da Câmara de atos de corrupção. Olha, o Francisco Carvalho tem o seu estilo. Eu não teria esse estilo, claro. Não teria esse estilo. Mas também ele está sob pressão, né? Está sob pressão. Tive problemas com a própria equipa, não é? Ele está lá
portanto, neste momento as coisas já tomaram uma dimensão bastante complicada, né? A partir do momento em que houve aquela carta do auditor interno, depois um relatório do Ministério das Finanças apontando irregularidades, ilegalidades, tanto na aprovação do orçamento, na ausência de reuniões estatutárias, nas deliberações sem quórum, na execução de despesas e de receitas sem deliberação. Enfim, são esse tipo de situações que o MPD, através de 2 vereadores, introduziram um processo junto dos tribunais. Agora, a questão é em que é que isso vai dar. Bom, do meu ponto de vista, que é mais uma observação que eu faço, é que esse processo pode não resultar em nada, mas poderá ser um instrumento para desgastar o Francisco Carvalho e depois... Acha que neste momento, se Francisco Carvalho for condenado nesses processos, não perde o mandato? Essa questão seria a primeira vez na história política de Cabo Verde, não é? Em que um eleito acaba por perder mandato através de um processo judicial. Não me lembro de ter havido um caso idêntico, não é? Mas, de todo modo, há todas essas questões que estão sobre a mesa. Nós sabemos como é que o Tribunal de Contas funciona, a Inspeção Geral das Finanças também. Bom, nós temos o caso de Amadeu Oliveira, do deputado, que foi condenado, portanto julgado, condenado, ele perde o mandato, mas são situações diferentes. São situações diferentes, mas de todo modo eu já tinha alertado, inclusive a equipa, ao próprio Francisco Carvalho, indiretamente sobre essas possíveis questões, porque eu fui autarca desde 2000, já lidei um bocado com o Tribunal de Contas, com o Tribunal Fiscal Aduaneiro, sei como é que isso funciona, e estamos em política, vésperas das eleições de uma Câmara tão importante como a capital, e sabendo que o MPD tem um interesse desmesurado para recuperar essa Câmara e certamente vai utilizar tudo aquilo que tiver a mãos para atingir esses objetivos. Muito bem, temos que avançar. Temos ainda mais 2 assuntos para um comentário breve, ainda em relação aos transportes. Nós começamos a aflorar essa questão dos transportes aéreos interilhas, mas ainda não havia essa declaração do Primeiro-Ministro em como o Governo vai avançar para a criação de uma empresa autónoma dedicada ao setor. E em relação a isso, já agora, José Maria Veiga, se me permite, na semana passada, colocando precisamente uma questão sobre os transportes, eu disse na introdução a minha questão que o PAICV teria dividido a TACV em 2 empresas e, portanto, uma ia ocupar-se dos voos internacionais e que o PAICV, aliás, o Governo na altura, ia deixar o mercado interno para privados e, inclusive, disse que o Governo liderado por José Maria Neves tinha convidado a Binter, precisamente numa altura em que a Sara Lopes tutelava esse setor. Ora, a doutora Sara Lopes enviou-nos uma mensagem a dizer que em nenhum momento o PAICV, os governos do PAICV equacionaram a possibilidade de entregar o mercado doméstico a uma empresa privada. O que o PAICV e o governo de José Maria Neves defendia na Carta de Política de Transportes era a separação do doméstico do internacional, que fossem companhias distintas, com parcerias distintas em caso de privatização, como acontece em todos os arquipélagos. Também refuta essa minha afirmação em como o PAICV, o governo de José Maria Neves, é que teria convidado a Binter. Seja como for, essa afirmação tem sido
bastas vezes feita no Parlamento sem que o grupo parlamentar do PICV tenha, de facto, desmentido. Não sei se quer fazer um comentário em relação aos últimos desenvolvimentos dos transportes aéreos interilhas em Cabo Verde. Bom, para começar, eu diria que, portanto, a doutora Sá Lopes conhece muito bem esse setor de transportes, conhece a política que até agora tem sido desenvolvida em Cabo Verde nesse setor. Agora, eu quero dizer que nós todos sabemos que já houve o mercado doméstico aqui em Cabo Verde. Já houve uma tentativa no passado, acho que eram como os helicópteros, acho que era o SCAPA que estava atrás disso, operou, dentro do quadro aeronáutico que temos aqui em Cabo Verde. Portanto, houve sempre essa possibilidade. Mas eu me lembro também, em 2011, houve um estudo do Banco Mundial em que dizia, tendo em conta essa realidade cabo-verdiana, que era necessário talvez ter uma única companhia a operar, que era mais rentável. Mas, em termos da lei, do código que nós temos, o mercado é aberto. O mercado é aberto e não há nenhum impedimento. O problema é que a forma como os TACV funcionavam, não é? Funcionavam e às vezes havia essa situação de trabalhar em duas dimensões, dimensão internacional, três dimensões, dimensão internacional, dimensão regional e dimensão nacional. E isso causava muitos problemas. Mas, neste momento, com a forma como o governo conduziu o processo, em que praticamente chegamos numa situação de monopólio a nível nacional, com a Binter e a TCV ficou de fora, criou uma situação nova. Uma situação nova que é preciso agora resolver. E neste momento, com o regresso dos TACV, eu acho que, pronto, é preciso criar alguma coisa para tentar resolver essa questão, mesmo que seja dar aos TACV uma dimensão, talvez, não sei se é mais restrita a nível nacional, só para a parte doméstica, e tentar ver como é que, em termos de concorrência, isso vai funcionar. A situação não está muito clara. Vamos aguardar então outros desenvolvimentos nesta questão dos transportes aéreos interilhas. Mais um outro tema em relação ao qual também gostaria de ter a sua leitura e que tem que ver com o parecer do Banco de Cabo Verde em relação aos leilões que foram promovidos, sobretudo este último promovido pelo Instituto Nacional de Previdência Social. O BCV declarou que o processo de leilões violou o processo de transparência e que é possível de ser anulado. Ontem mesmo ouvimos o Ministro das Finanças a dizer que o Governo está ainda a analisar este parecer e que vai sentar à mesma mesa o INPS, o Banco de Cabo Verde e naturalmente também o próprio Governo participará nesse encontro para se encontrar uma solução para os leilões, uma solução que possa rentabilizar os depósitos do INPS. Que comentários em relação a este dossiê? Olha, na sequência da reclamação feita pelos bancos, a maioria dos bancos que concorreram aos leilões, dirigiram-se ao Banco de Cabo Verde. Não dirigiram nem ao Ministro das Finanças, nem a outra instituição qualquer. Isto por quê? Porque, de facto, quem é o BCV, a autoridade monetária do país. É o BCV que regula o sistema financeiro, que regula toda a questão ligada aos empréstimos, aos financiamentos e usa ferramentas, né? Usa ferramentas como taxa de juros, como exigência de reservas bancárias, isso tudo também para tentar controlar a liquidez no mercado. Esse é um papel do Banco de Cabo Verde. Agora, o Banco de Cabo Verde no seu comunicado, fala abertamente da intransparência, que não houve transparência no processo. Essa é uma questão, do meu ponto de vista, um pouco
grave, porque uma instituição como o INPS, que tem uma comissão executiva e que tem um conselho diretivo, e nesse conselho diretivo, praticamente o governo é maioria. Tem lá a representação do Ministério da Tutela, tem a representação do Ministério das Finanças, tem a representação do Ministério da Administração Pública, tem a representação do Ministério da Saúde. Então, o governo, através desses representantes, influencia, portanto, as tomadas de decisão a nível do Conselho Diretivo. Nessas questões, portanto, uma instituição como a INPS, que goza, portanto, de ter um estatuto jurídico, goza de autonomia financeira, patrimonial, enfim, e tem toda a autonomia. Eu me lembro quando estivemos lá, fomos nós, em 2015, eu era presidente da Comissão Executiva e Conselho Diretivo, tínhamos uma comissão executiva que funcionava extremamente bem, mas também o próprio Conselho Diretivo que nós inauguramos na sequência da mudança dos estatutos do INPS em 2014, funcionava muito bem. As reuniões são mensais e às vezes realizávamos 2, 3 reuniões no mês, conforme a necessidade, e aquilo funcionava extremamente bem. E, então, eu penso que uma coisa dessas, para acontecer neste momento a nível do INPS, é porque talvez o Conselho Diretivo funciona com alguma deficiência. Mas o governo tem que estar aí, porque há que respeitar o papel do Banco Central, que é regulador, e há a questão Acha que o governo dá sinais, acha que essas declarações do Ministro das Finanças apontam no sentido em que o governo não vai acatar esse parecer ou seguir esse parecer do Banco Central? Bom, o Banco Central disse uma coisa, disse que em termos de questões de conflito de interesse, porque para além da transparência, o Banco Central, é claro, diz que no que diz respeito a conflitos de interesse, caberia aos Ministérios de Tutela, ao Ministério de Tutela resolver essa questão, que não caberia ao Banco de Cabo Verde entrar nessa polêmica. Mas no que diz respeito, e deduz-se, no que diz respeito a questões monetárias em si, isso aí é da autoridade do Banco Central. Eu penso que o governo tem todo o interesse em fazer com que os fundos de INPS sejam rentabilizados para que haja aplicação, mas pode fazer isso tudo através do Conselho Diretivo, que tem essa autonomia, inclusive é o Conselho Diretivo que decide dos financiamentos. Muito bem. Para além do certo montante, se não estou em euro, a partir de 100 mil contos, é o Conselho Diretivo que decide. Qualquer financiamento é do Conselho Diretivo. Fica então esta leitura em relação a este parecer do Banco Central. José Maria Veiga está ainda ausente, mas penso que para a semana cá estará connosco, vamos a analisar e a comentar também os assuntos que marcam a atualidade em Cabo Verde. Fica por aqui então esta Fora da Caixa, esta edição para terça-feira. Na próxima quinta-feira será com Francisco